Então vamos. Olha, a gente coloca aí a escalação do time base já com os reforços confirmados do Zupac. Mano Menezes que se cuide, hein? Se ele vacilar, ó, tô aí, hein? O técnico é o Mano Menezes, mas essa foi a escolha do Zupac. Inclusive, o Mano Menezes treinou diferente disso. Logicamente, ele não tem nem o Félix Torres, nem alguns outros jogadores, tá? Mas aí, o time principal, o time base para o Zupac é Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Félix Torres e o Palácios ou Hugo ali do lado esquerdo, Raniel e Maicon, aí o Rodrigo Garro, Matheus Araújo ou Rojas, Yuri Alberto e o Ángel Romero. Vamos falar sobre isso. O Fábio Luciano também está conosco nessa noite para saber se todos concordam. Pelo menos a gente já começa a enxergar esse time do Corinthians. A gente já começa a ver boas ideias. Fala, capitão, tudo bem? Boa noite. Marcela, tudo ótimo. Boa noite a você, a Glaucia, ao Zupac. Boa noite a todos que nos assistem. É isso, né? O Corinthians se movimentando no mercado. Foi um projeto do presidente, né? Fazer essa reformulação, dispensar alguns jogadores importantes e agora tem que contratar, né? Então vem chegando jogadores que chegam teoricamente assumindo essa condição de titular. E como discordar do Zupac, né? Eu acho que é isso, eu acho que a princípio... Eu não sou doido, essa né? é a ideia que o Corinthians tem para essa formação dos 11 jogadores, né? O Zupac coloca o Rojas ali também, a opção do Rojas, né? Que vai ter que conquistar o seu espaço novamente. Criou-se muitas dúvidas com relação a ele, mas eu particularmente acho que ele tem condições e potencial para enfim, entregar para o Corinthians tudo aquilo que se esperava dele, o torcedor corintiano esperava dele, e as peças que chegaram aí encaixadas em seus setores, um Corinthians diferente para 2024, mas teoricamente ali a impressão que dá é que é um Corinthians mais forte. Essas peças mesmo para chegar, né, Zupa, você esquematizou ali pra gente, para assumir posição, mesmo pelo movimento que o Corinthians já fez antes mesmo de trazer esses jogadores, naquele primeiro momento de dispensa, então já para encaixar e formar esse time principal logo de cara. É isso, boa noite a todos. E esse time, ele é basicamente o time que o Mano escalou. O Mano hoje já esboçou uma formação na atividade, com a diferença que o Mano colocou o Hugo, que veio do Goiás, como titular na lateral esquerda, e evidentemente o Félix Torres, que estava aí nessa tela, não chegou ainda, né? Vai viajar, acho que chega na sexta-feira aqui ao Brasil, por isso que estava... Finalmente, né? Porque que luta também para chegar. E por isso, sim, estava o Caetano no time principal. Mas a tendência é essa, e aí é claro que, assim, tecnicamente, eu também prefiro o Matias Rojas ao Matheus Araújo, mas existem dúvidas em relação ao Rojas, pelo que ele não mostrou, né? Então, não por acaso, tanto ele quanto o Fausto Vera, no primeiro esboço do Mano Menezes, ficaram no time reserva, porque eles terminaram o ano em descrédito, muito pela parte competitiva, que afetou a parte técnica, né? Faltou um pouco mais de temperatura no jogo para os dois, em um momento dramático para o Corinthians no fim da última temporada, por isso que eles começam no time de baixo. Agora, se o Corinthians contrata o Caio Alexandre, por exemplo, seria uma tremenda contratação, jogador de altíssimo nível. A gente falou dele quando o assunto era Palmeiras, e eu e o André Fúria aqui no Sport Center, a gente sentenciou muitos elogios a possibilidade de Palmeiras ter um jogador como ele, e isso vale para o Corinthians, e aí eu acho que abriria uma briga muito interessante dele com o Maicon. São dois jogadores de característica até semelhante, com muita qualidade no passe, mais do que de chegada à área propriamente dita, teria uma disputa. E se o Corinthians contrata o Luiz Henrique, que o presidente aí admitiu o interesse, aí você tem que mudar o desenho, né? Com o Luiz Henrique, é um time para jogar num 4-3-3, com o Romero de um lado, com o Luiz Henrique pela direita e com o Yuri Alberto como centroavante. Tirando o Luiz Henrique, que eu acho que é um nome mais de impacto, os demais nomes, eles são todos os contratados e os comentados. Todos são bons nomes, mas nenhum é aquele nome que chacoalha o mercado. Nem o Luiz Henrique? Não, só o Luiz Henrique, diria. Tá. E não tem problema. O importante é que eles sejam bons nomes. Então, acho que o impacto do Corinthians, ele tem sido mais fora de campo, nas declarações dos dirigentes, na própria mudança de gestão, do que propriamente nas contratações. Mas todas elas são boas, todas elas se encaixam no que o Corinthians precisa ter como time. E o Corinthians tem um técnico que é especialista em montar time. O Mano é um bom montador de time e o Corinthians vem trabalhando muito bem as peças, por enquanto, as que já contratou e as que está tentando contratar. Pois é, a gente tem os números do Caio Alexandre já para colocar, já que o Zupac falou do Luiz Henrique e do Caio Alexandre, vamos falar também desses dois jogadores que podem ser reforços. O campo inteiro. O Caio Alexandre, rapaz, o Caio Alexandre, tá, o mapa de movimentação dele, 34 jogos,
jogos, 2 gols, tem 1.564 passes certos e 76 desarmes. Ele é o líder geral do Fortaleza no campeonato nesses 2 itens, de passes certos e de desarmes. O Fortaleza é dono de 50% dos direitos do Caio Alexandre. O Corinthians fez uma proposta melhor do que o Bahia, que também está atrás do jogador. Caio Alexandre, ele chegaria e seria titular? Ele poderia até jogar ao lado do Maicon, o Fábio? Marcela, depende da maneira como o Mano vai organizar o seu time e as peças em outros setores, né? Então, assim, se a gente olhar para uma linha de 4 defensores, de repente, se o Gustavo Henrique chegar mesmo, o Corinthians tem 3 jogadores de qualidade, né? Teria 3 jogadores de qualidade nesse sistema defensivo. Então, o Mano poderia olhar para essa equipe para uma opção com 3 zagueiros ou 3 jogadores de marcação e um jogador de mais criação, com 2 homens à frente. Então, eu acho que é um jogador que chega para brigar muito forte por essa vaga. Sim. Seja no lugar do Maicon, seja com essa opção, né, de 3 homens mais fortes de marcação e um homem mais centralizado na criação, que seria o Garro. Mas o Corinthians, ele passa por uma reformulação, Marcela, que é necessária não só nessas peças de condição de titular, né? Sim. Mas também como montagem de elenco, assim, porque se o Corinthians tinha dificuldade já no seu 11, a gente olhava que quando esses jogadores saíam ano passado, o Corinthians tinha ainda mais dificuldades, né? Então, assim, o Corinthians perdeu alguns jogadores, né? Liberou alguns, aposentadoria de outros, como o Fábio Santos, por exemplo. Então, existe uma preocupação como uma remontagem de elenco quase que total, desses 11 jogadores que seriam considerados titulares, mas também com peças de reposição. Outros times não passam por esse problema, né? Então, você vê o Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, times que têm que se mexer talvez muito menos do que o Corinthians, porque já tem um time montado, um elenco qualificado, e você olha para algumas peças, algumas posições específicas e contrata. O Corinthians não. O Corinthians, essa reformulação, ela passa pelos 11 titulares, mas também como formação de elenco, e a gente vê pelo lado esquerdo, por exemplo. O Palácios chega, mas o Corinthians também se preocupou já em trazer um reserva, que é o Hugo, é um jogador de qualidade também. A gente olha para o Palácios e vê um jogador de seleção equatoriana, que vem para ser titular, mas acho que tem uma briga ali, eu acho que não vai ser tão fácil. Acho que no início isso pode acontecer, mas o Hugo, ele tem condições de, no dia a dia, conquistar a confiança do Mano, e é isso que o Corinthians precisa. Além da preocupação com os 11, ter um elenco qualificado para o ano todo. O Hugo ainda chega antes, né? Mas eu acho que o Caio Alexandre vem muito para ser titular. E aí o Mano que organiza ele esse meio campo. Pelo que ele fez no time do Vojvoda, ele era o cara ali daquele meio, né? Era ele que cadenciava esse time do Fortaleza, ele que ditava o ritmo desse jogo. Enfim, eu acho que a temporada dele, essa última com Fortaleza, traz muito o que vem desse Caio Alexandre, essa expectativa e do que ele pode ser dentro desse meio do Corinthians, né? Ele foi, assim, um dos melhores jogadores de meio campo da temporada no Brasil em 2023. Né? Ele é um jogador que dita o ritmo da equipe, né? Ele não é um jogador muito veloz, não é um cara que faz muitos gols, mas ele tem um passe muito bom, desde lá de trás. Então ele ajuda a organizar muito o time através do passe. A bola geralmente passa demais pelo pé dele. Me chama a atenção, assim, acho que seria uma tremenda contratação do Corinthians, só pro Fansport entender a situação. De fato, o Fortaleza tinha ele emprestado, ele atingiu a meta de jogos, o Fortaleza teve que comprar a parte do Vancouver Whitecaps, 50% que está nas mãos do Fortaleza. Porém, o contrato de empréstimo do Caio com o Fortaleza acabou em 31 de dezembro. Sim. E ele não renovou o contrato de compra. Então, embora o Fortaleza tenha adquirido os seus direitos, ele não assinou um novo contrato. Então, ele está meio que num limbo. Porque ele nem se apresentou hoje, inclusive, na representação. É uma situação muito rara, porque é um jogador que pertence ao clube, ele foi comprado, mas ele não tem contrato vigente, é uma espécie de limbo, uma situação muito rara. O que se diz, né, os dirigentes não confirmam em on, mas o que se diz é que a proposta para o Fortaleza do Corinthians é melhor, e a proposta para o Caio do Bahia é melhor. Então esse é o dilema no momento. Ou seja, algo também que acontece mais raramente. Exato. Né? Agora, assim, o que me chama a atenção, embora o Rubão tenha dito que não há proposta pelo Eric, se não há, já teve. O Corinthians procurou o Atlético Paranaense pelo Eric, isso é confirmado, inclusive pelo empresário do jogador, o Atlético Paranaense não quer vender. Me chama a atenção que, embora os dois sejam jogadores do mesmo setor, são jogadores completamente diferentes. Né? O Caio é um organizador de jogo e o Eric é um cara de
mais força, mais intensidade, que chega à área, muito bom no jogo aéreo. Então, assim, são jogadores diferentes. O Corinthians não conseguiu contratar o primeiro, está tentando contratar o segundo, e acho que a tendência que se ele chegar é que ele seja titular. Sim. A briga é boa e ele tem bola para jogar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Moscardo, toda essa polêmica com o PSG, se vai ou não vai contratar o jogador que vai passar por uma cirurgia agora nos próximos dias. Mas antes a gente está falando desse mercado da bola, dos jogadores que estão chegando no Corinthians. E eu queria falar, se o Caio Alexandre chega, aí fica só faltando o Luiz Henrique, ou chegando o Caio Alexandre está tudo certo, o Corinthians consegue fechar a temporada, consegue fazer um bom ano com esses atletas que já chegaram, Fábio? Marcelo, eu acho que faltam algumas peças para você desenhar ali na frente, ali no lugar do Ángel sim. Romero. Na lateral direita. Não sei se no lugar, mas que possa estar ali aquela acho opção. que falta uma opção na lateral direita também. O Fagner é o único jogador da posição, é o titular, mas é o único jogador da posição. E na frente, né? Eu acho que tem que ter uma sombra para o Yuri Alberto. Até o Romero mesmo, por exemplo, é um jogador que foi muito importante nessa reta final do Corinthians, conseguiu, né? Enfim, a expectativa que foi criada nele, que o torcedor tem, né? Que deposita naquele Romero brigador, ele mostrou até mais do que isso, ele continuou brigando, fez gols importantes para o Corinthians, mas eu não sei se é o titular assim absoluto durante todo o ano. Eu acho que o Romero ele tem umas oscilações também, e aí você precisa de jogadores que possam suprir isso em algum momento. Então acho que o Corinthians tem algumas carências ainda. A movimentação é interessante, alguns jogadores é lógico que você sonda, que você procura, mas o negócio acaba não saindo. Mas eu acho que na lateral direita, eu acho que precisa de uma opção ali, e na frente eu acho onde o Corinthians tem que olhar com mais carinho a partir desses jogadores que acabaram chegando. Zupa, tô muito com o Capita nisso. Eu acho que ali a parte da frente é o que o Corinthians tem que ter mais atenção nessa busca no mercado, né? Não só para fazer essa sombra no Yuri e tal, mas para ter opção mesmo, né? Para jogar. Se você parar para olhar, o elenco do Corinthians no ataque hoje tem o Romero, o Yuri Alberto, aí você tem Mosquito, Wesley, Giovani. Sim. Só. São as únicas opções de ataque que o Corinthians tem. Então, de fato, o Corinthians... Porque, assim, além de jogadores que deixaram o clube, o Pedro foi vendido, o Felipe Augusto foi vendido, e eles não seriam solução para nada, especialmente o Felipe Augusto, porque o Yuri é o titular, mas o Corinthians não tem um centroavante de reserva no momento, né? Então, por isso eu até acho, assim, sou fãzaço do Caio Alexandre, mas nesse momento, se tivesse que escolher ou vem o Caio, ou vem o Luiz Henrique. O Corinthians precisa mais do Luiz Henrique. O Luiz Henrique chega para jogar indiscutivelmente. O Caio chega para disputar a posição. Mas então, aí o Luiz Henrique não ficaria no lugar ali do Ángel, ele vai mais pro lado direito. O Mano pode fazer dupla, mas o ideal é Romero, com essas peças, né? Romero pela esquerda e Luiz Henrique pela direita. Certo. Seria um trio de ataque, tiraria alguém do meio campo. Naquela tela ali, sairia, que a gente mostrou no começo, sairia o Matheus Araújo. Aí ficaria Raniel, Maicon e Garro, Romero, Yuri Alberto e Luiz Henrique. Tá. E peças, de fato, né? O Corinthians sofreu muito na última temporada, também pela dificuldade, quando o Renato Augusto não jogava, caía muito. Quando o Roger Guedes não jogava, quando o Roger Guedes foi embora, caiu muito. Então, assim, é o que o Capita falou. O Corinthians tem lacunas ainda para resolver no time titular, faltam poucas, é verdade, mas ainda as tem, e tem algumas lacunas para resolver formar no elenco, né, na verdade. E não tem que, e é o que a gente tem falado aqui durante a semana, não tem que resolver tudo agora também. Isso você vai resolvendo durante a temporada, né? Mas nesse momento existem ali lacunas importantes a serem preenchidas para o Mano Menezes.